a consistência e a lei da atração. O fato de a lei da atração permanecer constante e estável através de todo o universo foi um fator importante para lhe assegurar confiança quando você veio para o seu novo ambiente físico, pois você sabia que o retorno fornecido pela própria vida iria ajudá-lo a lembrar de tudo e lhe serviria de base. Você lembrava que o fundamento de tudo é a vibração e que a lei da atração responde a essas vibrações e, em essência, as organiza, trazendo e juntando coisas de vibrações semelhantes, ao mesmo tempo em que mantém distante a que possuem vibração diferente. Devido a isso, você não se mostrou preocupado com o fato de não conseguir articular esse conhecimento logo de imediato, nem de não saber explicar isso aos que estavam à sua volta e que, aparentemente, haviam se esquecido de tudo a respeito, pois você sabia que a uniformidade dessa poderosa lei iria em pouco tempo se revelar a você por meio de exemplos em sua própria vida. Você sabia na época que não lhe seria difícil descobrir que tipos de vibração você estava oferecendo, porque a lei da atração traria a você evidências constantes dessas vibrações, quaisquer que fossem. Em outras palavras, quando você se sente derrotado e sobrecarregado, por exemplo, as circunstâncias e as pessoas que poderiam tirar você desse sentimento de derrota não conseguem encontrar você, nem você consegue encontrá-los. Mesmo quando você tenta encontrá-los de forma determinada, não consegue. E as pessoas que aparecem não o ajudam e, em vez disso, aumentam o sentimento de derrota e sobrecarga. Quando você se sente injustiçado, a justiça não consegue vir ao seu encontro. A sua percepção da injustiça e a subsequente vibração que você transmite, provocada pela sua percepção, impede qualquer coisa que você consideraria justa de vir em sua direção. Quando você está soterrado em desapontamento ou medo de não ter os recursos financeiros dos quais julga precisar, o dinheiro ou as oportunidades que traria o dinheiro continua a lhes escapar pelos dedos, não por você ser mau ou não merecê-los, mas porque a lei da atração junta as coisas iguais, não as desiguais. Quando você se sente pobre, só coisas que têm a ver com a pobreza aparecem na sua frente. Quando você se sente próspero, só coisas relacionadas com prosperidade acontecem na sua vida. Esta lei é consistente. Se você prestar atenção, ela mesma vai lhe ensinar, por meio da sua experiência de vida, como funciona. Quando você lembra que sempre consegue a essência das coisas das quais foca o pensamento e em seguida repara nas coisas que está conseguindo, você obtém a chave para a criação deliberada. O que queremos dizer ao falar de vibração? Quando falamos de vibração, estamos, na verdade, chamando a sua atenção para a base da sua experiência, pois tudo tem base vibracional. Aqui, nós poderíamos usar a palavra energia de forma intercambiável e existem muitos outros sinônimos no seu vocabulário que se aplicariam acertadamente a essa situação. A maioria das pessoas compreende as características vibracionais do som. Algumas vezes, quando as notas mais baixas e profundas dos seus instrumentos musicais são tocadas em alto volume, dá até mesmo para sentir a natureza vibracional do som. Queremos que você entenda que sempre que uma pessoa ouve alguma coisa, ela está, na verdade, interpretando as vibrações do som que escuta. O que você ouve é a sua interpretação da vibração. O que você ouve é a sua interpretação individual da vibração. Cada um dos seus sentidos físicos de visão, audição, paladar, olfato e tato existe porque tudo no universo está vibrando e os seus sentidos físicos estão lendo as vibrações e lhe fornecendo a percepção sensorial dessas vibrações. Desse modo, quando você passa a compreender que vive em um universo pulsante e vibratório, de harmonia avançada e que no próprio núcleo do seu ser você está vibrando no que só poderia ser descrito como perfeição em equilíbrio e harmonia vibracional, então começa a entender a vibração da forma que a estamos projetando. Tudo que existe no seu ar, no pó à sua volta, na sua água e no seu corpo é vibração em movimento, e toda ela é regida pela poderosa lei da atração. Você não conseguiria classificar essa vibração mesmo que desejasse. E não há necessidade de você classificar nada,
pois a lei da atração está fazendo essa classificação e continuamente juntando as coisas de vibração semelhante, enquanto as de natureza vibracionais diferentes estão sendo repelidas. Suas emoções, que na verdade constituem o mais importante e poderoso dos seus 6 intérpretes vibracionais físicos, lhe fornecem respostas constantes a respeito da harmonia dos seus pensamentos correntes, vibrações, ao mesmo tempo em que os compara com a harmonia do seu estado vibracional central. O mundo não físico é vibração. O mundo físico que você conhece é vibração. Não há nada que exista fora dessa vibração natural. Não existe nada que não seja regido pela lei da atração. A sua compreensão da vibração o ajudará a formar uma ponte consciente entre esses dois mundos. Você não precisa compreender a complexidade do nervo óptico nem estudar o córtex visual primário para conseguir enxergar. Não precisa entender de eletricidade para ser capaz de acender a luz. E também não precisa compreender as vibrações a fim de sentir a diferença entre harmonia e discórdia. À medida que você aprender a aceitar a sua natureza vibracional e começar a utilizar de forma consciente os seus indicadores vibracionais emocionais, vai adquirir controle consciente das suas criações pessoais e dos resultados da sua experiência de vida. Sempre que eu me sinto abundante, a abundância me encontra. Quando você faz uma correlação consciente entre o que sente e o que realmente existe em sua experiência de vida, adquire o poder de efetuar mudanças. Quando você não faz essa correlação e continua a projetar pensamentos de privação em relação às coisas que deseja, essas coisas continuarão a se esquivar de você. As pessoas, muitas vezes interpretando de forma errônea esses conceitos, começam a atribuir poderes a coisas que as excluem a fim de explicar por que elas não estão prosperando de forma que gostariam. Minha vida não vai para frente porque eu nasci num ambiente errado. Não prospero porque meus pais não tinham prosperidade, então não puderam me ensinar a ser próspero. Não estou ganhando muito dinheiro porque aquelas pessoas ali, que estão enriquecendo, pegaram os recursos que deveriam ser meus. Não estou enriquecendo porque fui tapeado, porque não mereço, porque não vivi de maneira correta em uma vida passada, porque o governo ignora os meus direitos, porque o meu marido não faz a parte dele, por quê? Queremos lembrar a você que a sua falta de prosperidade só ocorre porque você está atuando em uma vibração diferente da prosperidade. Você não pode se sentir pobre, emitir vibrações de pobreza e alcançar a prosperidade. A abundância não conseguirá achar você, a não ser que você emita uma vibração de abundância. Muitas pessoas perguntam: se eu não tenho prosperidade, como posso emitir uma vibração de prosperidade? Não preciso me tornar próspero antes de poder emitir vibrações de prosperidade? Concordamos que certamente é mais fácil manter uma condição de prosperidade quando ela já faz parte da sua experiência, pois, desse modo, basta reparar nas coisas boas que chegam e a própria observação delas garantirá a continuidade da sua vinda. Mas, se você sente falta de algo, deve encontrar um jeito de descobrir a essência desse algo antes mesmo de ele chegar, senão ele não chegará nunca. Você não pode permitir que a sua oferenda vibrátil surja unicamente em resposta ao que é, para então mudar o que é. Você precisa descobrir um jeito de sentir a empolgação ou a satisfação dos seus sonhos atualmente irrealizados antes mesmo desses sonhos se transformarem em realidade. Descubra um jeito de imaginar deliberadamente um cenário para, a partir dele, emitir a sua vibração e fazer com que a lei da atração combine a sua vibração com a manifestação do desejo na vida real. Quando você pede pela manifestação antes de emitir a vibração, está pedindo o impossível. Se você estiver disposto a emitir a vibração antes da manifestação, todas as coisas serão possíveis. Isso é lei. Em vez de viver a vida segundo os padrões, viva de forma deliberada. Nós lhe trouxemos este livro para lembrá-lo das coisas que você conhece em determinado nível, de forma a reativar o conhecimento vibracional que já existe dentro de você. Não lhe será possível ler essas palavras, que representam o entendimento que você possui a partir da sua perspectiva mais ampla, sem o reconhecimento dessa compreensão, que começa a subir à superfície a partir de dentro.
Esse é o momento do despertar, tempo de você se lembrar do seu poder pessoal e da sua razão de existir. Portanto, respire fundo, faça um esforço para se colocar confortável, leia atentamente as mensagens deste livro e use-as para restaurar a sua essência vibracional original. Aqui está você, em um novo e maravilhoso estado de ser. Já não é mais uma criança sob o controle dos outros. Está, de certo modo, aclimatado ao seu ambiente físico e agora, por meio da leitura deste livro, retoma o reconhecimento do poder completo do seu ser. Você já não está mais sendo levado de um lado para o outro pela lei da atração, como uma rolha que boia no oceano bravio. Finalmente, se lembrou do passado, readquiriu o controle do seu próprio destino e está guiando a sua existência de forma definitiva e deliberada dentro da lei da atração, em vez de deixar a vida rolar e aceitar as coisas como elas lhe se apresentam. A fim de fazer isso, você precisa contar uma história diferente. Deve começar a contar a história da sua vida como você quer que ela seja e deve interromper as narrativas de como ela foi ou de como ela é. Conte a história que você deseja vivenciar. Para viver de forma deliberada, você precisa pensar de forma deliberada. E para conseguir isso, você deve ter um ponto de referência, a fim de determinar a direção correta do seu pensamento. Neste instante, exatamente como aconteceu no momento do seu nascimento, os dois fatores necessários para isso já estão no lugar correto. A lei da atração, a lei mais poderosa e consistente do universo, existe em abundância. E o seu sistema de orientação está dentro de você, enfileirado e pronto para lhe proporcionar feedback direcional. Você tem apenas uma coisa a fazer, simples, mas capaz de modificar a sua vida. Você deve começar a contar a sua história de um novo jeito. Deve contá-la do jeito que você quer que ela seja. À medida que você conta a história da sua vida, e você faz isso quase todo dia, com as suas palavras, pensamentos e ações, você deve se sentir bem ao fazê-lo. A cada momento e em todos os assuntos e situações, você pode se focar de forma positiva ou negativa, pois em cada partícula do universo, em cada momento do tempo e além dele, existem e estão pulsando tanto o que é desejado quanto a falta do que é desejado, e cabe a você escolher entre os dois. À medida que essas escolhas constantes se lhe revelam, você tem a opção de focar no que quer ou na falta dele, com relação a qualquer assunto ou situação, pois cada questão dessas é, na verdade, duas: o que você deseja e a ausência do que você deseja. Dá para dizer, pela forma como você se sente, em qual das duas escolhas você está focado, e você pode mudar essa escolha o tempo todo. Cada questão, na realidade, representa duas. A seguir, temos alguns exemplos para ajudá-lo a ver como cada questão se compõe, na verdade, de dois opostos: abundância e pobreza, ausência da abundância. Saúde, doença, ausência de saúde. Felicidade e tristeza, ausência de felicidade. Clareza, confusão, ausência de clareza. Energia, cansaço, ausência de energia. Conhecimento, dúvida, ausência de conhecimento. Interesse, tédio, ausência de interesse. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Quero comprar aquilo? Não quero comprar aquilo. Quero me sentir bem? Não me sinto bem. Quero mais dinheiro? Não tenho dinheiro suficiente. Quero mais dinheiro? Não sei como conseguir mais dinheiro. Quero mais dinheiro? Aquela pessoa está conseguindo mais dinheiro do que lhe é devido. Quero ser magro? Sou gordo. Quero um carro novo? Meu carro é velho. Quero alguém que me ame? Eu não tenho alguém que me ame. À medida que você lê essa lista, saiba que é certamente óbvio qual das duas consideramos a melhor escolha para cada exemplo. Mas há um detalhe simples e importante que talvez você esteja esquecendo. Existe uma tendência, ao lermos uma lista como essa, de querermos afirmar a verdade palpável sobre a questão, dizer a coisa como ela é, em vez de afirmar o que você deseja. Só essa tendência já é responsável por mais criação errônea e mais rejeição das coisas desejadas, em nível pessoal, que todas as outras coisas somadas. Desse modo, os exemplos e exercícios apresentados neste livro são feitos para ajudá-lo a se orientar na direção do que você quer e não explicar o que já é. Você precisa contar uma história diferente se quiser que a lei da atração lhe traga coisas diferentes.
Que história estou contando agora? Uma forma muito eficiente de começar a contar essa nova história é ouvir as coisas que você está falando ao longo do dia. E então, sempre que você se pegar no meio de uma afirmação que é contrária ao que deseja, deve parar e dizer: sei muito bem que eu não quero isso. O que eu quero de verdade? Então, deliberada e enfaticamente, você deve declarar o seu desejo. Odeio esse carro velho, feio e pouco confiável. Quero um carro novo, bonito e confortável. Sou gordo. Quero ser magro. Meu patrão não reconhece meu trabalho. Quero ser reconhecido pelo meu patrão. Muitos vão protestar e dizer que a simples reconstrução de uma frase não vai fazer com que um carro novinho em folha apareça na porta da sua garagem, não transformará o seu corpo gordo em outro magro, nem muito menos fará com que o seu patrão subitamente mude de personalidade e passe a tratar você de forma diferente. Mas eles estão errados. Ao focar de forma deliberada em um determinado ponto, muitas vezes proclamando as coisas do jeito que você quer que elas sejam, com o tempo, você notará uma mudança verdadeira na forma como você se sente a respeito do assunto, o que indica uma mudança vibracional. Quando a sua vibração muda, o seu ponto de atração também muda. Então, através da poderosa lei da atração, a sua evidência e o seu indicador de manifestação também se modificam. Você não pode falar de forma consistente das coisas que deseja ter na vida sem que o universo traga a essência dessas coisas para você.